nas Copas do Brasil e na Libertadores. Então o momento dos dois, por mais que a classificação do Flamengo seja boa, já é um momento bem mais para baixo, né? E o Flamengo vem só de uma vitória nos últimos 5 jogos. Só. E o Botafogo só tem 3 vitórias em 22 jogos. Ô Caio, pensando agora do ponto de vista do jogador, como é que você acha que está nesse momento a cabeça da rapaziada no Ninho do Urubu? Caramba, eliminado na Copa do Brasil, eliminado na Libertadores, restou o brasileiro. Como é que você acha que deve estar o ambiente no Flamengo nesse momento, Caio? Eu acho que eles estão ansiosos para entrar em campo e dar uma resposta. Porque eles sabem que o time é muito melhor do que se apresentou nas últimas rodadas. Principalmente a desclassificação na Libertadores. Não pode perder tanto gol como perdeu. Não pode o Rodrigo Caio, mesmo há muito tempo parado, fazer uma falta já estando amarelado e jogar com um a menos da maneira como acabou acontecendo. Não pode o Gustavo Henrique falhar sucessivamente como vinha falhando. E as opções do Rogério nas substituições também foram equivocadas. Então tem o lado dos jogadores, tem o lado do treinador, e nesse balaio todo, eu acho que deve ter existido uma conversa no seguinte sentido. Escuta, é a única competição que sobrou. Nós começamos o ano com um elenco melhor do que eu era o ano passado, com uma mudança de comando sim, mas todos nós, inclusive eu, colocava o Flamengo como protagonista em todas as competições. Agora só sobrou o brasileiro. Nós vamos ter tempo para trabalhar, mas a gente precisa dar uma resposta rápida, porque o time tem potencial para jogar mais do que vem jogando. E no caso do Botafogo, cara, nos últimos jogos, se a gente for lembrar de cabeça, assim, óbvio que o Flamengo tem mais time que o Botafogo nos últimos anos em todos os jogos, até quando está desfalcado. Mas o Botafogo conseguiu, de certa forma, equilibrar os jogos, né, na raça, na butinada. De algum jeito o Botafogo acabou equilibrando os jogos. Vamos ver como vai ser esse time agora, na situação em que está o Botafogo, com essa troca constante de comissão técnica. Me parece que é o jogo da vida para o Botafogo, hein? Vocês não acham? Jogo da vida para o Botafogo. É um jogo que pode mudar o ambiente, né? Você, de repente, conseguir ganhar um clássico contra o Flamengo. O Botafogo sempre endurece os jogos contra o Flamengo, né? Historicamente, recentemente, o Botafogo consegue endurecer os clássicos contra o Flamengo, independentemente da qualidade dos times, da diferença de qualidade dos times. É um jogo que pode mudar o ambiente do Botafogo. Agora, o Flamengo tem que dar uma resposta imediata, concordo com o Caio. É uma resposta para ontem. Né? Tem que dar uma resposta imediata contra o Botafogo. Porque o Botafogo, apesar de ser o Botafogo, com a camisa gigantesca e tudo mais, é um time que está passando por um momento muito ruim, muito complicado, muito arrebentado. O Botafogo está muito arrebentado. Né? Então o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, tem que ganhar do Botafogo, tem que passar por cima do Botafogo e tem que dar uma resposta imediata. E o Rogério Ceni não pode insistir na teimosia de cometer os mesmos erros. Né? Tem que aprender com os erros e não cometê-los de novo. Insistir na escalação do Gustavo Henrique, insistir na escalação do Vitinho. Eu não escalaria nenhum dos dois para esse clássico contra o Botafogo. Não sei quem ele tem à disposição, mas eu não escalaria nenhum dos dois, porque acho que inclusive é você colocar os dois você expor os dois jogadores, que não estão numa fase boa. Você imagina se o Gustavo Henrique falhar de novo. O Botafogo ganha o jogo, falha do Gustavo Henrique. Se o Vitinho perder outro pênalti, ou se falhar, perder outro gol, e o Flamengo não consegue ganhar do Botafogo outra vez. Aí quem escala é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni vai ter que ser cobrado por isso. Não pode insistir nos mesmos erros. Mas, Cereto, ele não tem o Pedro para 90 minutos, porque se ele não podia jogar... se ele podia jogar no máximo 30 na terça-feira, não vai ser sábado que ele vai poder atuar 90, não dá tempo. Ele não tem o Gabriel... O Lincoln está num processo conturbado de sai, não sai do Flamengo. Não me parece haver muitas opções nesse momento também para o Rogério escalar o time. Eu acho que vai na frente. Oi? Eu acho que ele vai com o Pedro. Eu acho que ele vai tirar, que ele vai colocar o Pedro. Que se ele tinha condição de 30 minutos na terça-feira, ele pode ter condição de 60 agora. E 60 é diferente de 30. Claro. Eu acho curioso como as pessoas dizem assim. É um absurdo vocês não escalar o Pedro se ele tinha condição de jogar 30 minutos. 30 minutos é segundo tempo. Se ele não tem condição de mais tempo, é segundo tempo. A não ser que você jogue o cara e diga, vai até o fim, estoura se tiver que estourar e depois não joga o resto do ano. Não foi essa a opção. Então, mas agora eu acho que ele tem condição de um tempo e meio. Estou aqui imaginando isso.
O Gabigol não deve ir para o jogo. O Gabigol tem chance de ir. Nesse momento, o Gabriel é dúvida. Mas se ele vem de recuperação, acho que a lógica é começar com o Pedro e Bruno Henrique, tirar o Vitinho e esperar o Gabriel se tiver condição de ir para o banco de reservas. O Botafogo, em teoria, é a chance clara da reabilitação do Flamengo. O Botafogo está num momento terrível. Só que o Botafogo sempre tira forças de onde não possui para enfrentar o Flamengo. O rival, o Botafogo quer ganhar do Flamengo. Agora, o Botafogo não tem o Canu, zagueiro com terceiro cartão, não tem o Kevin com terceiro cartão, deve ter o Caio Alexandre e o Honda com o Zé Wellison no meio campo, e o ataque com o Pedro Raul e com o Juan do lado esquerdo, com o Bruno Nazário na direita. Vamos ver a semana de trabalho, né? Felipe Lucena e Lúcio Flávio. Os dois técnicos interinos, o Lucena foi quem comandou os treinos durante a semana no Botafogo. Tô vendo aqui a provável escalação do Botafogo no GE. Cavalieri, Marcinho, Marcelo, Rafael Forster, Vitor Luiz, Zé Wellison, Caio Alexandre, o Honda, Bruno Nazário, Juan e Pedro Raul. É esse time que tentará fazer mais um jogo duro, como os últimos times do Botafogo conseguiram fazer contra o Flamengo recentemente. E amanhã o Botafogo joga mais um duelo da sua vida desesperada no Campeonato Brasileiro e o Flamengo tenta se reencontrar. Você imagina o baque de uma derrota para o Botafogo e de uma derrota para o Flamengo, ou de um empate para o Flamengo. Se empatar, eu vejo o Botafogo, ufa, empatamos um jogo. E vejo o Flamengo se empatar, aumentando a sua tensão, Caio Ribeiro. Eu vejo assim, um empate, o Botafogo fala, ufa, sobrevivemos ao Flamengo, vamos tocar a vida. O empate para o Flamengo amanhã aumenta a tensão na Gávea, Caio Ribeiro. Eu vejo assim. Perfeito, é exatamente nesse contexto. Eu tive o privilégio, né, de vestir as duas camisas. Flamengo, eu fiquei 2 anos e meio, no Botafogo eu encerrei a minha carreira, então eu sei do tamanho desse clássico, e é exatamente como você falou. Para o Flamengo tem a obrigação de ganhar, por tudo isso que a gente falou, sim, e a necessidade de dar uma resposta depois da derrota nos pênaltis e a desclassificação na Libertadores para o Racing, e do lado do Botafogo, é sim um jogo de superação, é sim um jogo de entrega, é sim um jogo que você tem que deixar tudo em campo, porque se não for dessa maneira, tecnicamente, existe uma diferença muito grande entre as equipes. Beleza, galera. Vamos falar agora do rolê argentino no Brasil nessa semana? Rolê argentino. O Racing, último do seu grupo, porque o Campeonato Argentino é assim, eles dividem em grupos de 4, como na Copa do Mundo. Então o Racing, último do seu grupo, veio ao Brasil e despachou o Flamengo. O Boca Juniors foi ao Beira-Rio e ganhou a partida de ida do Internacional 1-0 pela Libertadores.